E muito obrigada pela oportunidade de aqui estar hoje, mais uma vez, no centro, que é também a minha casa, e também num ambiente que é diferente daquele que eu costumo intervir, tendo em conta que sou mais acompanhada por estudiosos do século XIX e XX, normalmente, e hoje tenho o prazer de estar aqui com pessoas de tempos mais antigos, o que nem sempre é possível e, portanto, é uma excelente oportunidade também de trabalhar este tema. Bem, então, falar-vos sobre o sistema de colportagem integrado neste grande tema que tenho agora que trabalhar, que é o da sociedade bíblica, que se desenvolveu ao longo do século XIX e XX em Portugal, com base num objetivo fundamental de difusão da Bíblia, participando do movimento que foi de enorme escala, iniciado na Grã-Bretanha em 1804, com a criação da British and Foreign Bible Society, e, portanto, sendo originária do ambiente, obviamente, protestante e formatada, inevitavelmente, por esse mesmo ambiente, colocou em Portugal os pronomes essenciais, por um lado, da pluralidade das traduções da Bíblia, uma vez que se fez circular tanto a versão dita protestante, a tradução de João Ferreira de Almeida, do século XVII, e a de António Pereira de Figueiredo, a versão católica, dizia-se, do século XVIII, e pôs também o problema da vulgarização dos textos bíblicos, portanto, da massificação da Bíblia e do Novo Testamento entre os portugueses, com todas as questões de legitimação e fundamentação que estas questões colocaram, de onde resultou um forte impacto cultural e também, digamos, religioso na sociedade portuguesa. Pretendemos depois analisar, como eu dizia no meu resumo, o modo como esse processo de estruturação da sociedade bíblica em Portugal foi, em larga medida, em enorme medida, basicamente sustentado, e sobretudo neste século XIX, que é onde eu me vou focar hoje, num trabalho fundamental dos colportores, que eram os homens que lideraram o trabalho de distribuição diária, sistemática e abrangente dos textos bíblicos por todo o país. Devo dizer que estas fotografias, todas as que vou mostrar, dizem que são dos anos 20 já do século XX, mas ainda assim são bem representativas de algumas das coisas que eu vou referir, mas é só para dizer que não correspondem ao século XIX, embora neste caso, onde são fotografados alguns colportores, muitos desses homens vinham já do século XIX. Portanto, de origem francesa, a fonte também da designação colporteur, como na altura se dizia em Portugal, ninguém dizia colportor como está ali escrito. O sistema de colportagem foi cedo dinamizado pela sociedade bíblica britânica e estrangeira, portanto, na origem, tendo sido adotado em Portugal, apesar do trabalho da sociedade bíblica ser muito anterior ao do estabelecimento oficial de uma agência em Portugal, que é em 1864, só quando do estabelecimento dessa agência é que também se instituiu este sistema de colportagem em Portugal, que se tornou rapidamente o principal instrumento de circulação das escrituras, resultado da eficácia grande do trabalho de um número variável, colportores que variaram entre inicialmente os 4 a 5, passando durante algumas décadas a serem 11 ou 12, e depois durante o período da República voltaram 5 a 6, que era aliás um número bastante mais eficaz do que os anteriores. Portanto, dizia um número variável de homens que percorria todo o país, incluindo a Madeira e os Açores, e também, por exemplo, Cabo Verde, com vista à venda de Bíblias, Novos Testamentos e porções, aquilo que são partes selecionadas, sobretudo do Antigo Testamento, ou então os Evangelhos, editados em separada, em português. Vou então dividir, ou repartir a minha apresentação, procurar reparti-la entre uma breve descrição cronológica ou do percurso da composição deste sistema de colportagem, depois uma também breve, caracterização daquele trabalho e depois a relação com a população, portanto, aí a questão mais diretamente relacionada com a questão do cotidiano, o contacto com a população em geral, o contacto com as autoridades civis, digamos assim, seculares, e a relação com a Igreja Católica. Começando então por essa cronologia breve, como eu dizia, apesar de só se ter instituído o sistema de colportagem em Portugal já na década de 60, houve vários apelos por correspondentes da sociedade que cá estiveram logo a partir dos anos 20 e 30 do século XIX, para que se montasse esse sistema, portanto se recrutassem colportores, visto que era
considerada a única maneira de fazer circular a Bíblia no nosso país. Mais eficaz do que pôr, o que se tentou também, pôr os livros junto do mercado livreiro, portanto fez tudo isso, mas a eficácia chegar-se-ia pela via precisamente desse sistema de colportagem que o primeiro agente da sociedade em Portugal, Francis Ruffton, procurou implementar. Portanto, como eu dizia, 6 homens de trabalho regular, que dizia ele já, ainda nessa década de 60, que era mais difícil provisioná-los adequadamente, portanto, que eles tivessem um número de Bíblias e de Novos Testamentos suficientes para responder à procura, do que propriamente fazê-las circular. Portanto, havia neste período uma maior procura do que a capacidade que estes comportadores tinham para responder a essa procura. Portanto, já em 69, Ruffton procurará desenvolver também e incentivar esse trabalho na Madeira e nos Açores, um trabalho que só chegará mais a vias de facto já na década de 80, onde terá também bastante impacto, e depois com com James Tugman haverá um novo, já portanto, a partir da década de 70, uma tentativa de maior controlo sobre esse sistema de comportagem, mais organização e maior controlo sobre o trabalho desses homens. Portanto, realizam-se reuniões com o agente ou com o superintendente e procura do acompanhamento dos computadores, mas uma grande dificuldade na concretização desse mesmo acompanhamento, sobretudo devido à questão da mobilidade destes computadores. Portanto, têm todos que vir para Lisboa reunir, era uma questão difícil. E tem também uma postura bastante mais cuidadosa, portanto, para apaziguar a potencial discussão de tópicos religiosos por parte destes homens, ou que ele dizia, este Tugman, que era ao contrário do anterior e do que o sucederá, não era um pastor, portanto era um comerciante, não é propriamente também hoje, mas agora não interessa isto para o caso, e portanto queria que estes comportadores não se imiscuíssem nas controvérsias religiosas, como eram aliás as determinações da própria sociedade bíblica britânica e estrangeira. Depois, com a chegada de Robert Stewart, a afirmação de uma postura específica em relação aos comportadores que tende, não diria propriamente a contrariar a de Tugman, mas a juntar àquele cuidado um acompanhamento. Ele era presbiteriano, portanto um acompanhamento espiritual, reuniões para discussão, reuniões para oração, reuniam-se em Lisboa, um acompanhamento que é também considerado de difícil concretização pelo próprio Stewart. A partir então do final da década de 70 eu já explicarei do contacto direto com a população, mas começa a haver um aumento das vendas destes computadores, porque existiam também menos obstáculos, e há sobretudo uma grande estruturação e organização do seu trabalho, sendo que na continuidade daquilo que Tugman já tinha tentado fazer, será Stewart, vai começar a problemática da passagem começa a tentar fazer, precisamente como eu dizia, uma organização desse trabalho com a estruturação isto é um exemplo do que da década de 80 será enviado para a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, portanto extremamente organizado, com cada comportador, onde é que trabalhavam, quantos anos de serviço é que já tinham, como podem ver ali, há pessoas que trabalhavam há imenso tempo para a sociedade, quantas semanas de trabalho é que davam à sociedade, mas nem todos eles que trabalhavam a tempo inteiro, e depois o número de volumes que distribuíam. Sendo que na década de 90, portanto muito apoiado neste grande trabalho feito pelos comportadores, os relatórios da Sociedade Bíblica, que antes eram apoiados basicamente nos testemunhos destes comportadores, portanto nos relatórios destes comportadores, deixam progressivamente se centrar no seu trabalho, alargando os seus conteúdos, como se alargou também o trabalho da Sociedade Bíblica, aos depósitos, portanto, digamos assim, a loja da Bíblia, a loja onde se vendia a Bíblia, centros de distribuição, aos testemunhos dos representantes das comunidades evangélicas e, portanto, a partir do trabalho de comportagem, depois construiu-se um trabalho muito mais abrangente. Sendo que, com a chegada à República, estes mesmos comportadores que enfrentaram muitíssimas dificuldades ao longo do século XIX, também encontraram muito acolhimento, mas também muitas dificuldades,
enfrentarão o período da República com uma expectativa positiva em relação à liberdade que o mesmo período lhes poderia, ou mesmo regime lhes poderia conceder, sendo que devo dizer que tanto na história da sociedade bíblica como na própria história da comportagem, o percurso não é de todo linear. Portanto, quando nós consideramos que existem uma grande abertura, logo a seguir vem a oposição e volta a existir abertura. Obviamente que são também coisas que existem em simultâneo, mas não é de todo um trabalho progressivo no sentido muito linear, muito certinho. Há sempre avanços e recuos constantemente, até bastante tarde. Mas é sobretudo, eu queria dizer, na década de 20, já no século XX, que a comportagem atingirá o máximo sucesso e a sua máxima eficácia. Portanto, durante o período da Primeira República, sendo que também, eu queria dizer, todo este percurso que eu procurei sintetizar muito brevemente, caminha então desde esse anonimato dos primeiros comportores, que nós quase ou poucos sabemos o nome, até à realização, já na década de 20, do século XX, das grandes, na sua escala, conferências de comportores, conferências ibéricas, algumas das quais também se realizaram aqui em Lisboa e passaram a realizar-se anualmente, durante esse período da década de 20 e 30. Devo dizer que este trabalho de comportagem terminou no âmbito da sociedade bíblica já só na década de 70 do século XX. Agora, para uma caracterização breve desse, obviamente isto não é tudo é só para demonstrar uma questão, uma caracterização breve do trabalho, que se inicia com grandes cuidados nos relatórios em relação à não identificação dos próprios comportores e dos circuitos percorridos pelos mesmos, sendo que eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, daquilo que é transcrito por Tugman, portanto um dos agentes da sociedade bíblica, transcreve, portanto existiam os relatórios dos comportores que depois eram lidos pelo agente, que ele próprio escrevia um outro relatório, que enviava ao Comitê da Sociedade Bíblica e a Sociedade Bíblica, portanto, a nível central, na instituição materna, organizava esses relatórios, sintetizava-os, cortava-los e publicava num relatório anual, que tinha todo o trabalho a nível internacional, não apenas de Portugal, selecionando algumas das coisas que os agentes lhe enviavam. Só queria aqui demonstrar a diferença entre aquele que é o relato do comportor, portanto ali a indicação de todos os sítios onde foi, e depois aquilo que é efetivamente publicado no relatório da Sociedade Bíblica, portanto só com as iniciais dos sítios, não se identificando qual é que era o circuito trabalhado pelo comportor. Devo dizer, do relatório anual da Sociedade Bíblica, que era publicado e publicitado no mundo inteiro. Esses relatórios depois vinham, eram relatórios publicitários, digamos assim, daí que não se identifica onde é que o comportor trabalhava. Estes comportores mantêm então esses diários, esses relatórios, que são as fontes essenciais também para conhecer o seu trabalho. E quais eram então os seus métodos, para ir assim rapidamente? Portanto, trabalhavam por todo o país e faziam desde venda nas carruagens dos comboios, vendas em quartéis militares, visitas e vendas em localidades em dias de feira. Depois, no século XX, as feiras serão o grande ambiente desse trabalho. Feiras e romarias, em locais de férias, por exemplo, da Figueira da Foz ou das praias, onde corriam durante a época juvenil. Vendas à porta da igreja, no fim da missa, visitas casa a casa e disponibilização de volumes, que depois se regressava lá para recolher o dinheiro, se a pessoa quisesse ficar com o volume. Visitas a fábricas, vendas em bancos, já na altura da República, em bancos, em postos governamentais. E depois um trabalho também importantíssimo, que era o trabalho com as prisões. Junto das prisões. Devo dizer, estas legendas que aqui estão são as legendas que na década de 20 o próprio agente colocou nas fotografias, não são legendas minhas. Normalmente não escrevo em inglês assim e devo acrescentar também, nesta questão dos métodos, que eu também achei muito interessante, já no início do século XX, a utilização também do poder das imagens, uma coisa que nós provavelmente não associaríamos muito a este ambiente, mas a utilização que eles chamavam as Bible Pictures, nas feiras e em ambiente de trabalho e de venda, apelar à vinda das pessoas, verem as imagens, a reprodução de alguns momentos da vida bíblica e depois falarem com os comportores. Naquilo que diz respeito também à geografia da comportagem,
Portanto, havia a organização das viagens e as avaliações das zonas de ação, sendo que Robert Stewart, aquele que eu há pouco referi, quando chega à agência, valoriza bastante a questão da organização geográfica do trabalho e, portanto, estabelecem-se as grandes áreas de trabalho que serão Lisboa, o Porto, a Madeira e os Açores, mas devo dizer que há anos em que os relatórios exemplificam da visita pelos comportadores de mais de 350 sítios. Portanto, mesmo na província, imenso, eu encontrei todos os sítios, não todos, mas muitíssimos, centenas e centenas de sítios. Havendo também uma circulação dos comportadores a nível ibérico, portanto, a troca entre Portugal, portanto, depois seguia para os meios de transporte, vou passar isto que é mais pitoresco do que outra. Mas toda a questão basicamente da pé e de bicicleta e depois de comboio e já na entrada do século XX, numa Bible Van, que não tarda muito, está ali a aparecer, que é construída propositadamente para a sociedade bíblica, sempre que os comportadores podiam lá dormir dentro, portanto, é constituído também o alojamento para poderem ir para as feiras, cozinhar lá dentro, tinham tudo muito. Dizia também os comportadores que faziam muito sucesso no norte, esta Bible Van, como era construída ao estilo alentejano, era uma coisa nunca inédita no norte de Portugal. Aquela é uma mula, chama-se Veloz. Aqui uma outra fotografia junto do depósito da sociedade bíblica. A imagem, eu vou seguir, tentar seguir rapidamente, já só tenho. Dos comportadores não consigo resistir, peço desculpa, a dizer que eram obviamente confundidos, desde pessoas, considerar-se que eram pessoas enviadas de Roma e irem pessoas em procissão atrás deles, até achar que eram dentistas ambulantes, que vendiam relíquias, que vendiam livros maçónicos, que vendiam livros socialistas, que considerasse que todos os livros religiosos eram jesuítas e, portanto, eram simultaneamente perseguidos por serem protestantes e, numa outra altura, já mais entrado do século XX e durante a República, perseguidos por serem jesuítas, uma vez que a religião era automaticamente identificada, portanto, era mesmo preço por ter, preço por não ter. E depois aquilo que vou tentar gerir rapidamente, o contacto direto, aqui mais uma imagem que trabalho em Lisboa, o contacto direto com a população. Devo dizer que a sociedade bíblica, como eu referi há pouco, sempre determinou que o trabalho de comportagem não era um trabalho de proselitismo. Portanto, a tendência evangelizadora que muitos destes comportadores terão e que depois assumirão por completo nos finais do século XX, foi inicialmente muito reprimida, mesmo repreendida pela sociedade bíblica, que criticava, por exemplo, a questão de estarem imiscuídos com, diziam, e vou citar, as seitas locais. E, portanto, a sociedade bíblica autorrepresentava-se como uma sociedade que deveria exclusivamente distribuir a Bíblia sem influir nas questões religiosas dos países onde tivesse intervenção. E, portanto, havia a proibição de qualquer tipo de mediações e dirigismo. Este comportador, Camilo Quinteiros, em contacto com um governador civil ou um administrador que o chama, porque o padre tinha denunciado, dirá precisamente, é-lhe permitido discutir questões religiosas, ele diz, não, estou proibido, só posso ler partes da Bíblia quando sou solicitado para o fazer. No entanto, há aqui uma grande diferenciação de intencionalidades com que se debate, eu diria, a própria sociedade bíblica, portanto, que se autorrepresenta assim, mas muitos dos seus representantes dirão, obviamente, que querem vir para Portugal protestantizar ou querem converter Portugal, junto dos comportadores, uns muito cuidadosos, outros completamente prosélitos, e também junto das autoridades administrativas, que umas entendem que a distribuição da Bíblia não é absolutamente problema nenhum, e não é, de facto, não é ilegal, a razão pela qual é legítima a ação da sociedade bíblica em Portugal, e outros entendem que distribuir a Bíblia é evangelizar. Portanto, isto dará lugar a muitos desentendimentos. Portanto, isto está para mostrar, por exemplo, o próprio Stewart, o próprio agente da sociedade na década de 90, tinha expressões, não é? Que os comportadores demonstrariam o caminho para a salvação, o caminho, obviamente, isto é completamente uma componente muito evangelizante. E de um comportador que fazia reuniões em sua casa, onde se lia, nas casas onde se lia a palavra, onde se orava, portanto, que era completamente diferente daquele outro
em que dizia que só distribuía a Bíblia e não fazia, isto é também, à medida que as autoridades também agem de modo diferente, há também uma postura diferente e uma diferenciação de intencionalidades por parte dos colaboradores. O mesmo acontecerá, vou seguir. Acontecerá então com a população, que se por um lado há uma grande, sobretudo no início, uma grande abertura e uma grande procura, resultado também da curiosidade, em grande medida também potenciada, eu diria, para além de, obviamente, não se conhecer a Bíblia e haver essa curiosidade, potenciada por ocasiões em que a própria postura da Igreja, que procurava limitar o acesso à Bíblia em português, por considerar que devia ser ela a intermediária nessa relação, ela própria alimentava essa procura. Portanto, aqui é um exemplo muito revelador de umas pessoas que dizem que se o padre dizia que elas não podiam ler, era a razão fundamental pela qual elas queriam ler, porque elas também queriam fazer o mesmo que o padre poderia então fazer. Sendo também, já passo então para aquela, sendo que as próprias autoridades administrativas funcionaram, portanto, funcionaram como legitimadoras da ação da sociedade bíblica, portanto, em última instância não podiam proibir a divulgação da Bíblia e, por outro lado, em contacto com o clero local e em cooperação com esse mesmo clero, foram muitas vezes as responsáveis. Houve muitas prisões de colaboradores e foram retirados os volumes e distribuídos os volumes e, portanto, o seu trabalho foi bastante limitado. Depois queria apenas terminar, tinha ainda várias coisas para referir. Não é também uniforme, como não é uniforme a reação da população e como não é uniforme a reação das autoridades administrativas, não foi, ao contrário do que muitas vezes se imagina, uniforme. Isto não era suposto ler-se, é só para ter aqui, só para provar que existe. Não foi também uniforme a reação da Igreja Católica, que obviamente sempre se referencia como sendo contrária à circulação da Bíblia e, de facto, a maioria esmagadora dos representantes da Igreja Católica foram contrários ao trabalho dos cooperadores, tentaram impedir esse trabalho, portanto, incitando, não só recorrendo à violência, incitando essa mesma violência, queimando Bíblias, fazendo pastorais como do Homérico no Porto, contra a circulação da Bíblia, mas devo também dizer, isso talvez agora já não tanto, pelo menos para mim, que entretanto analisei as fontes, que houve também vários representantes da Igreja Católica abertos a essa mesma circulação, tanto naquilo que diz respeito a alguns membros do clero local, portanto a coisas mais situadas, mas também, para dar um exemplo, desculpem, a data aqui é 1836, em 1836, na Madeira, o vigário capitular escreveu uma pastoral a favor da circulação da Bíblia na Madeira e agradecendo o trabalho da Sociedade Bíblica na Madeira e, portanto, procurando favorecer esse trabalho de circulação da Bíblia. Concluindo muito rapidamente, foi então desta resistência com que se confrontaram, marcada tanto pela tensão e pela luta constante, mas também, repito, da abertura que progressivamente encontraram, que se recompôs a singularidade e também uma grande criatividade do sistema de computagem português, diferente de muitos outros sistemas, que se desenvolveu enquanto experiência prática de diferenciação e de diversificação num ambiente religioso e também muito culturalmente diferente, maioritariamente católico-romano, onde os colportores, associados logo a priori ao universo evangélico e representando uma relação diferente com a Bíblia, daquela que era desenvolvida ou presente em Portugal, eram facilmente caracterizados como elementos desagregadores, mas no seio da qual estruturaram no cotidiano a sua rotina profissional. Obrigada.